Glória a Deus. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, uso uns 10 segundos. Não deixe de orar pela irmã Iva Rios, que o irmão Joabe há pouco tempo fez uma intercessão por ela. Ela está desenganada pelos médicos, não tem mais solução. Eu estava filmando louvor para mandar para o marido dela, o irmão nosso da Quadrangular. Ele está sem esperança, tem filhos que ficaram aqui em Uruguaiana e ele está lá já há mais de uma semana. Esperavam resolver rápido, uma operação de um câncer, agravou, ficaria cega, a pressão quase igualou abaixo de 10, a pressão descontrolou acima de 20, ela está sedada, previsão de morte. Mas nosso Deus é o poderoso Deus, é o Deus do impossível. Irmão Gilmar, por favor. Meus irmãos, estendam a mão para cá. Vamos rogar ao nosso Deus que Ele fale conosco. Glorioso Deus, o nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Nós, os servos do Senhor, ouvimos esse louvor, entoamos em adoração ao Senhor. Agora queremos, Pai, ouvir a palavra do Senhor que o Senhor preparou no coração do servo do Senhor. Use o irmão Gilmar, santo e glorioso Deus, e nos abençoe pela palavra que o Senhor pôs no coração e na mente do servo do Senhor. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Assim como disse o evangelista irmão Nemuel, não só o louvor tenha nos animado, mas a palavra do Senhor nos vivifique e nos prepare para uma nova semana na presença do Senhor. Só tenha misericórdia de nós, e que o santo e glorioso Espírito do Senhor complete a oração do servo do Senhor. E leve meu Pai até o trono da graça, e pela infinita misericórdia do Senhor, nós encontremos graça e mercê perante a face do Senhor, e sejamos, Pai, ajudados em tempo oportuno. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoe, Pai, nossas falhas, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Paz seja convosco. Aproveitando que a igreja está em pé, abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, unicamente o versículo 13. Isaías, capítulo de número 43, unicamente o versículo 13. Assim está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse mesmo versículo bíblico na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Deixa eu recitar para você gravar no coração, porque não é muito comum nós termos essa tradução. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Sente, irmãos. Expresso a Deus a minha gratidão por esse privilégio que Deus me outorga de estar aqui nesta noite, neste santo lugar, nesta reunião de adoração, aonde estamos sentindo a presença de Deus. Percebemos desde os princípios que há uma inclinação nossa hoje nesse culto, de reconhecermos a grandiosidade de Deus, de reconhecermos a sua soberania e a sua majestade. Com imensa alegria na minha alma, eu cumprimento os santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Esse texto bíblico afirma que Deus é o único Deus verdadeiro. Não há outro ser e nem outro poder que possa impedir ou possa resistir à vontade de Deus. Deus é soberano. Todas as forças, as potências que há no mundo curvam-se diante da grandiosidade do nosso Deus. A citação de Isaías 43:13 é um lembrete que Deus dá a quem interessar possa, que Deus
é soberano, que Deus tem o poder de proteger, de cuidar, de fortalecer, de curar, de abençoar aqueles que esperam e confiam nele. O profeta Isaías, ele foi chamado por Deus para exercer o seu ministério, aproximadamente no ano 739 a.C., em Judá. Não sabemos quanto tempo o profeta Isaías exerceu o seu ministério profético oral e escrito. Acredita-se que ele tenha ministrado durante 60 anos esse ministério que Deus lhe deu. E o que me chama a atenção no ministério deste homem foi que ele, em suas profecias dadas por Deus, revelações dadas por Deus, ele estava aqui de uma maneira muito firme, mesclando as suas profecias. O que eu quero dizer com isso? Isaías, ele trazia repreensões e trazia advertências ao povo, porque o povo havia ido por um caminho de infidelidade a Deus. Isaías também trazia mensagens de conforto e de esperança. Isaías trazia profecias de restauração futura, e as suas profecias escritas se voltavam justamente para aqueles irmãos que estavam exilados lá na Babilônia. Isaías dizia para eles que eles deveriam se arrepender e que eles deveriam ter confiança, porque Deus os traria de volta. Deus os tiraria do exílio, passaria o tempo determinado, mas eles voltariam, porque o nível de pecado da nação de Israel e de Judá, aqui já dividido, era muito grande diante de Deus. Mas mesmo assim, passando esse período de castigo, Deus os traria de volta. E o profeta falava para este povo que Deus restauraria eles no seu lugar, e que as bênçãos que viriam dos céus seria de uma forma que eles nunca haviam experimentado. E o povo estava naquela agonia, naquela tristeza, lá no exílio, abalado pela sua situação. E de repente chega essa profecia de Isaías dizendo que Deus os traria de volta, que daria uma restauração, que eles seriam abençoados. E muito povo, muitos deles não creram. E Deus disse: operando eu, quem é que pode impedir o que eu tenho falado? É isso que eu venho a trazer aqui nesta noite, nesses minutos reservados para entregar uma mensagem de Deus. Deus cumpre com aquilo que promete, independente da circunstância que você ou eu estejamos vivendo. O que Deus dizia para Israel é o seguinte: olha, quando eu decido fazer uma coisa, eu faço. Quando eu prometo fazer alguma coisa, eu cumpro, porque eu sou soberano e eu sou fiel nas minhas palavras. Deus, pela boca do seu profeta, estava lembrando a eles a mesma promessa que havia feito quando eles estavam para voltar ou chegar ao final do cativeiro. Profeta Isaías, capítulo 14, verso 27, assim está escrito: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, pode impedi-lo? A sua mão já está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quando Deus decide, irmãos, não há ninguém que possa impedir que os propósitos de Deus se cumpram. Ele disse: eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Pela boca do profeta Isaías, Deus estava lembrando aquela nação, e essa mensagem chega aos nossos dias, que Deus cuidava de Israel, antes, durante e depois da sua existência. Deus
diante da incredulidade de alguns, estava lembrando a nação de Israel, que foi Ele quem abriu o Mar Vermelho, para o povo passar em terra seca. Deus estava lembrando a nação de Israel, que foi Ele que da rocha fez brotar a água. Deus estava lembrando a nação, que foi Ele que abriu o céu e lá mandava o maná. Deus estava lembrando a nação, que foi Ele que soprou um vento do mar, e do mar vieram codornizes que saciou a fome do povo. Era Ele que estava lembrando a nação: olha, durante o dia eu colocava uma nuvem para protegê-lo do sol, e durante a noite uma coluna de fogo para que a sua caminhada não parasse no deserto. Era eu que cuidava da roupa de vocês, era eu que cuidava da sandália de vocês. O corpo crescia, a roupa crescia e a sandália crescia junto. Eu posso fazer tudo isso. Deus estava lembrando a essa nação. É como se Deus dissesse para eles: olha, será que existe uma nação no mundo que recebeu mais privilégios do que vocês receberam? Eu posso fazer todas as coisas. Meus amados irmãos em Cristo, há um adágio popular, eu creio que todos vocês conhecem, que diz assim: o homem foi feito para conquistar. Mas apesar da sua capacidade, apesar desse poder que o homem tem, um poder mental, psicológico e criativo, nós seres humanos nos deparamos com as nossas limitações. Nem tudo o que a gente quer fazer nós conseguimos. E muitas vezes, irmãos, durante a nossa existência na terra, nós nos deparamos com situações tão adversas que, devido a nossas limitações, nós não conseguimos solucionar. Muitas vezes doenças incuráveis, e as pessoas investem tudo que têm, sua economia, seu dinheiro, em tratamentos, em médicos especializados, mas as suas limitações não conseguem a cura para esta enfermidade. Quantas pessoas dominadas pelos vícios investem os seus dinheiros fazendo tratamento em clínicas especializadas, e mesmo assim eles não conseguem superar. Quantas pessoas com problemas financeiros, quantas pessoas com problema na vida matrimonial, mas as suas limitações não conseguem superar este momento. Quem sabe você, irmão ou irmã que está aqui esta noite no templo, já tenha vivido um momento como este. Você ficou frustrado diante das suas limitações. Você tentou, se esforçou, aplicou tudo aquilo que você podia e disse: eu não consigo. Não me faltou vontade para superar esse momento, mas eu não consigo. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para entregar ao teu coração. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas capítulo 1 que Deus mandou do céu um anjo Gabriel. E o anjo Gabriel foi até a cidade de Nazaré, onde estava Maria, e disse para ela que ela seria a mãe de Jesus. E ela disse: isso não pode acontecer, pois eu não tenho contato com varão. E diz assim no versículo 37: porque para Deus nada é impossível. O próprio Senhor Jesus, durante as suas ministrações na terra, nesse mesmo Lucas capítulo 18 e verso 27, disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E eu venho aqui nesta noite te trazer uma palavra de esperança. Desconheço o momento que você está vivendo, mas uma coisa eu conheço: eu tenho a solução para o teu momento. Jesus desceu dos céus, nasceu numa manjedoura, foi criado em Nazaré, e com 30 anos saiu pregando o Evangelho de Deus. Ele foi morto, foi crucificado, mas ressuscitou e disse: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra.
Há uma solução para o momento que você está vivendo. Eu não sei se você trouxe um lenço esta noite, mas eu quero te dizer: Deus enxuga as tuas lágrimas hoje. Hoje é uma noite de vitória. Eu, quando olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro aqui muitas situações, irmãos, de Deus operando maravilhas. E diante dessas verdades que a Bíblia registra, os nossos olhos humanos limitados, a nossa mente humana limitada, não podemos crer que realmente isso tenha acontecido. Não, isso é improvável. Não, isso não pode ter acontecido. Mas deixa, esta noite eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu vou agora movimentar a tua fé. Como disse o nosso irmão Alceu, eu vou desafiar a tua fé. Eu sei que enquanto eu estiver falando, o Espírito de Deus estará gotejando na tua vida e vai acender uma fé tão grande. É uma noite de milagres, eu profetizo para você. Durante 40 anos, Deus sustentou mais de 3 bilhões de pessoas no deserto, com pão, com água, com carne e com roupa. A mente humana não consegue conceber essa verdade, mas a Bíblia é a verdade. Aqui também eu vejo na Bíblia que uma certa ocasião Deus entrou numa fornalha que estava acesa 7 vezes acima do normal, e caminhou com 3 jovens crentes que demonstravam fidelidade, e a Bíblia é enfática a afirmar que nada aconteceu nem na roupa dessas pessoas. Eu olho para a Bíblia e a Bíblia me mostra que Daniel viveu uma experiência tão linda. Ele colocou um leão, pastor Argemiro, como um travesseiro, e passou a noite mais feliz da sua vida. Um leão faminto como sendo travesseiro. Por quê? Porque Deus disse: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Deixa eu te contar o que fez Jesus um pouquinho. Eu olho para a Bíblia Sagrada. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, saciou a fome de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eu posso dizer que com 5 pães e 2 peixes, Jesus saciou a fome de mais de 15.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos cheios de alimento. A Bíblia diz que Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque o seu irmão estava enfermo. E quando Jesus chegou em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado, e a Bíblia enfática diz que já cheirava mal. Mas quando o meu Jesus, o teu Jesus, chegou na porta daquele sepulcro, disse: Lázaro! É esse Jesus que está aqui esta noite, é esta glória que eu sinto. Ele vai reverter a tua situação. Não, você não vai voltar da mesma forma que entrou esta noite no templo. Há mudança de Deus na tua vida e na tua família. Aleluia. E Lázaro saiu para fora, ressuscitado. Uma vez Jesus chegou em Gadara, encontrou um moço que vivia entre os sepulcros. E esse moço tinha 6.000 demônios no seu corpo, mas com a presença e com o poder de Jesus, esse moço foi libertado. E a Bíblia diz que ele assentou-se, vestido aos pés de Jesus. Uma certa ocasião Jesus foi numa festa, e faltou a razão maior da festa, que era o vinho. E Jesus disse: tragam aos serventes, enchem as talhas de água. Eram 6 talhas, e cada talha tinha capacidade para 68 a 102 litros. E todas elas foram transformadas em vinho da melhor qualidade. Jesus transformou mais ou menos 600 litros de água em vinho. Aleluia. Eu me alegro de saber que Jesus é poderoso. Uma certa ocasião ele viu um homem cego de nascença.
cuspiu ou jogou saliva no chão, untou e fez uma lama e colocou nos olhos daquele moço e disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. E o moço, a Bíblia diz, ele foi, lavou-se e viu. Sabe por quê? É esse Jesus que está aqui esta noite, está operando milagre, está operando maravilhas. E assim como Jesus operou no passado, que registra a Bíblia, curando, libertando, restaurando, Ele está aqui esta noite. Escute só o que está escrito em Jó capítulo 42 e verso 2: o Senhor pode fazer todas as coisas e ninguém pode impedir os seus propósitos. Ele está aqui esta noite, Ele está recebendo a minha e a tua adoração. Jesus não mudou. Hebreus 13:8, assim está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus que nós adoramos, Ele faz as coisas impossíveis. Eu não sei que tamanho é a tua luta, eu não sei o que o médico disse para você. Eu já falei com o senhor, pastor Argemiro, do momento de 2 diagnósticos que um médico me disse. E o último eu falei com o meu pastor Argemiro. Talvez você não saiba, mas uma coisa eu sei: Jesus muda as situações. Hoje você não voltará para a tua casa da mesma forma. Jesus está aqui, Ele está recebendo a nossa adoração. Eu vou ser bem rápido, porque as horas se passam. Eu tenho 13 minutos para entregar o que eu tenho aqui. No livro de Gênesis capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 15, está o registro de uma situação que somente Deus pode realizar o impossível, e nada e ninguém pode impedi-lo. Esse texto do capítulo 18 de Gênesis, ele faz parte do contexto do capítulo 17, aonde no versículo 15 e 16 há 2 promessas que Deus fez a Abraão. Deus disse para Abraão que daria um filho para ele e para Sara, e abençoaria a Sara. E Deus disse também para Abraão que Sara seria mãe de uma grande nação, e através dessa grande nação, que é Israel, o seu nome seria conhecido entre a terra, entre as demais nações. Na lógica humana, nas nossas limitações humanas, essas promessas de Deus não se cumpririam. Se fosse nos dias atuais, diriam: isso é fake, não é verdade, isso não pode acontecer, porque estamos aqui diante de limitações humanas. Abraão tinha 99 anos de idade, Sara, sua mulher, tinha 90 anos, os seus organismos já não poderiam mais gerar filhos. Era um homem e uma mulher com limitação, mas era um homem e uma mulher com uma promessa de Deus. Isso pode estar acontecendo com você, irmão e irmã. Você tem limitações? Tem, mas você também tem uma promessa de Deus, de um Deus único e de um Deus verdadeiro. Deus é soberano. O que eu entendo por soberania? Soberania são aqueles atos inquestionáveis, ninguém pode contestar, porque Ele decidiu fazer, porque Ele é soberano. E eu quero dizer para você que Deus cumpre aquilo que Ele promete, não obrigado pelo homem. Já ouvi alguém erroneamente dizer: olha, nós temos que exigir de Deus. Que negócio é esse? Eu já ouvi alguém dizer erroneamente: temos que pôr Deus contra a parede. Errado isso. Deus está comprometido com a sua palavra, porque Ele disse: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra.
Números 23 e 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá. Para Deus não haverá impossíveis. E diante dessa situação, deixa eu dizer para você por que para Deus não existe impossível. Porque Deus, Ele tem o controle sobre o tempo. Deus disse assim para Abraão: certamente tornarei a ti por esse tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Somente Deus, irmãos e irmãs, conhece o meu e o teu amanhã. Somente Deus conhece o que vai suceder conosco daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Para Abraão e Sara, eles olhavam para as suas limitações físicas, a idade, o tempo, e olhando para as suas limitações, eles não confiaram em Deus. Mas eu venho hoje aqui nessa noite para te dizer: independente do tempo que Deus já te falou, não sei há quanto tempo Deus te falou através de um profeta, através de uma mensagem, através de um hino, mas Deus te falou, Ele vai cumprir. Vai acontecer sim. O que Deus te falou vai acontecer sim, porque Ele tem domínio sobre o tempo. Sabe por que não é impossível para Deus? Porque Ele tem domínio sobre a circunstância. No versículo 11 diz: Abraão e Sara já eram velhos e adiantados em idade. Sara, como toda mulher, ela tem um desejo, a esperança de ser mãe. E ela era estéril. 75 anos tinha Abraão quando eles casaram, e ele era estéril. E agora, com 90 anos, ela ouve a promessa de Deus. E a Bíblia diz que ela ri daquilo que ela ouve. Talvez, entre os seus sorrisos, Sara dizia consigo mesmo: mas agora que vai acontecer comigo, eu com 90 anos? Nesse mesmo versículo 11 diz que já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Então não havia, pela circunstância, não havia condições dessa mulher gerar filhos. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus tem o domínio sobre a circunstância. Quando uma circunstância, meu irmão, minha irmã, for negativa, quando uma circunstância nos sufoca e até nos impede de crer que Deus age, que Deus pode fazer, é aí que Deus entra e mostra o seu domínio, o seu poder. Pare um pouquinho e olhe para você. Quem você era alguns anos atrás? Em que circunstância você estava alguns anos atrás? Quantas tempestades sopraram contra a tua vida para te destruir? Quantas vezes alguém te disse: olha, para ti não tem jeito, o teu fim será este. Esta era a sua circunstância. Mas eu disse que para Deus, Ele tem o domínio sobre a circunstância. Agora olhe para onde você está e quem você é. Você está sentado entre os príncipes, você canta louvor a Ele, você toca na banda, toca no grupo, você foi transformado. É o que Deus fala contigo esta noite. Não era para você estar aqui, irmão. Não era. Deus muda a circunstância. Não importa o que o inferno tenha planejado contra a tua vida, contra a tua família. Escute o que Deus me fala: contra teu filho.
Deus muda a circunstância, operando Deus, quem impedirá? O inferno tem que se curvar, a boca do inferno tem que se fechar, porque nosso Deus é soberano. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque não existe impossível para Deus? Porque Ele tem o domínio sobre as impossibilidades. Foi isso que Deus disse para Abraão, naquele encontro, em que ele se encontrava com mais 2 anjos, e que a teologia chama de teofania, aonde Deus se manifesta de uma forma visível. E ali Deus falava com Abraão. E no versículo 14, para encerrar, Deus disse: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Tornarei a ti, e Sara terá um filho. Quantas vezes nós oramos, fazemos campanha de oração na igreja ou em casa, em busca de uma resposta, em busca de um milagre, e esse milagre não chega da forma como nós almejamos. E nesse momento a incredulidade começa a ocupar um espaço em nossa vida, e nós começamos a achar que nem todas as situações Deus pode resolver, que Deus pode resolver algumas pequenas situações, mas algumas difíceis, essa Deus não faz. Não é assim. Deus, não existe impossível para Ele, porque Ele tem o domínio sobre as impossibilidades. Aqui disse: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Tornarei a ti, e Sara terá um filho. Irmão Joabe, que eu sou um grande admirador do seu ministério, a quem eu respeitosamente chamo o príncipe dos pregadores, eu admiro muito porque ele vai nessas minúcias que nos causam alegria. E aqui eu estava estudando assim: tornarei a ti, e Sara terá um filho. E eu procurei as diversas versões que eu tenho na Bíblia, e algumas diziam assim: eu tornarei a ti daqui 1 ano, e Sara terá um filho. Eu tornarei a ti na próxima primavera, e Sara terá um filho. Mudou várias expressões, mas esse verbo terá estava em todas as traduções, porque é confirmação de Deus. Deus não disse: olha, eu vou voltar e talvez tenha um filho. Não, terá. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. É o que eu profetizo para você aqui nesta noite. Fique em pé, por favor, irmão. O que você veio buscar aqui hoje? O que te fez entrar por esse templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Uruguaiana? O que você precisa? É difícil para você? Pelas suas limitações? Pelo seu nível social ou pelo seu nível financeiro? É difícil? Aqui está Jesus, e Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 13, diz assim: Deus visitou a Sara como tinha falado, e na sua velhice concebeu um filho ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Aquilo que Deus promete, não há ninguém que vai impedir. Vai acontecer. Você pode crer que vai acontecer? Jesus está aqui para abençoar a tua vida. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus.